Olá pessoal, eu sou Franca Thaís do canal Historiando a Verdade. Antes de começar, deixa o like, porque o like é muito importante para a acessão do conteúdo à plataforma do YouTube. Quem gostar do conteúdo, se inscreva no canal, compartilhe. Só assim esse conteúdo será visto por mais pessoas. Tá? Hoje eu vou fazer uma defesa do Felipe Neto, né, youtuber, né, que não precisa da minha defesa, é claro que não, né, mas em relação a Paula Marisa. Felipe Neto tem 38 milhões de seguidores, ele não precisa de defesa de ninguém, é um dos maiores youtubers do mundo. Né? Mas ele já começou a ser atacado pelos bolsominions, né? Pelos canais de extrema-direita, né? Principalmente os canais propagadores de fake news. Né? E eu vou falar aqui em relação a Paula Marisa, e no finalzinho eu falo de Rodrigo Constantino, porque eu vou deixar Rodrigo Constantino para outro dia. Tá? A Paula Marisa, que tem um canal Bolsomínia, né? Ela é uma bolsomínia, tem um canal Bolsomínio. Ela é uma professora que inventa um monte de fake news, né? Eu já fiz um rebate a ela aqui uma vez, quando ela chamou Karl Marx de satanista, né? E eu busquei o livro, mostrei o título, né? Li o conteúdo e não vi satanismo nenhum naquele momento, né? Marx era um jovem e estava escrevendo uma peça teatral chamada Olanem, né? Então ela não leu, né? E falou do que não leu, né? Ela primeiro ela começa descaracterizando o jovem, né? O Felipe Neto é o jovem para mim, né? Ela começa primeiro dizendo que ele não tem formação acadêmica. Ué, ela é olavista, Olavo de Carvalho não é formado. Né? Olavo de Carvalho fez filosofia no ensino fundamental. Né? Nunca entrou dentro de uma universidade e ela é seguidora de Olavo de Carvalho. Né? Bernardo Custer, que se diz ser jornalista, né? Que é de direita, né? Admitiu no tribunal, juntamente com Leonardo Boff, quando ele foi acusado de calúnia e difamação e foi condenado a pagar uma multa, né? Ele admitiu que não era jornalista. E grande parte desses canais de direita, não tem formação. Ela mesma não tem formação para falar de Karl Marx e falou. E falou mentindo, ainda porque nunca leu Karl Marx. Né? Então, ela desmerece uma pessoa porque ela tem a formação acadêmica, né? E o pior que tem de ser humano hoje no país, né? Que está fora do país, é o Olavo de Carvalho, né? Que não tem formação nenhuma, na verdade tem uma dor de cotovelo danado por nunca ter entrado em uma universidade. Né? É, ela critica a mídia aberta, né? Porque esses bolsomínios de direita, esses canais youtubers de direita, eles acham que a mídia, né, é comunista, né? Porque eles não sabem o significado de comunismo. Né? Toda mídia corporativa não foi e jamais será comunista. Até porque ela faz a formação da ideologia da classe trabalhadora, né? E ela representa quem? Ela representa os meios de produção. Ela representa o capitalismo, ela representa a burguesia, portanto a mídia é burguesa. Ela jamais será comunista, né? Alguém já viu alguma vez a Rede Globo ou a Rede Record ou o SBT, né? Embora o SBT e a Rede Record estejam do lado de Bolsonaro, mas a Rede Globo, alguém já viu alguma vez ela trazer um especialista em marxismo para falar de Karl Marx? Jamais trouxe, jamais levará um especialista para falar de comunismo ou de esquerda, ou se recusa muitas vezes a convidar até o próprio ex-presidente Lula para uma entrevista, porque ele é de esquerda. Tá? É, quando fala da pandemia, né? Porque o Felipe Neto ele dá uma entrevista ao New York Times, né? Fazendo críticas ao Bolsonaro, né? Ao passado dele, né? Que ele é homofóbico, racista, misógino, né? É um cara que defende tortura. Seu principal ídolo, né? Seu ídolo é um torturador, Brilhante Ustra, que foi condenado pela Comissão da Verdade, né? Então ele fala das qualidades ou características de Bolsonaro. Quando ele fala sobre, por exemplo, Brilhante Ustra, ela pula, né? Porque é um torturador reconhecido e condenado pela Comissão da Verdade. Né? Torturador que mandava inclusive estuprar mulheres casadas e meninas universitárias. Né? Brilhante Ustra era extremamente cruel.
né? O estupro, por exemplo, de mulheres casadas poderia ocorrer até na frente dos filhos. Ele fazia isso para torturar as pessoas, para entregarem, né, companheiros do movimento que combatia a ditadura e queria a redemocratização do Brasil. Tá? Ela disse que o Bolsonaro nunca foi a nenhuma manifestação democrática. Como não? Ele foi em manifestação pedindo fechamento do Congresso, ele foi em manifestação pedindo fechamento do STF, né? Ele participou não só de uma, ele participou de várias manifestações, né? Apoiador, quando fala que Brilhante Ursa foi apoiador e torturador, ela pula, né? Ela pula porque o Brilhante Ustra é um passado negro da ditadura militar brasileira, né? É, ela finge não ouvir a crítica do Felipe Neto, que o Felipe Neto fala no New York Times que o Bolsonaro vai a shoppings lotados, vai a mercados lotados, não é? Em Brasília, né? Contrariando todas as determinações do Ministério da Saúde e também do Distrito Federal, tá? Ela pula, ela não fala, porque o Felipe Neto fala na entrevista do New York Times que ele é um propagador do coronavírus, e na verdade ele é, né? Ultimamente, principalmente se ele está contaminado agora, ele deve ter passado Covid para outras pessoas. E dentro do Palácio do Planalto, os funcionários dentro do Palácio do Planalto, ele costuma dizer que quem usa máscara é coisa de viado, né? Mais uma vez, seu caráter homofóbico, né? Ele nega a pandemia, né? Ele nega a pandemia, e Paula Marisa diz que não, né? Mas é claro que o Felipe Neto disse lá no New York Times que ele nega a pandemia, e nós todos estamos vendo como brasileiros que ele nega a pandemia, né? E não ajuda em absolutamente nada, né, os governadores e prefeitos. Ao contrário, ele atrapalha as realizações na tentativa de melhorar a situação do Brasil em relação à contaminação e ao número de mortos, né? Aí a Paula Marisa vai além, né? Diz que o New York Times é um jornal de esquerda, né? Nos Estados Unidos não existe esquerda no Partido Democrata e muito menos no Republicano. Não existe esquerda nos Estados Unidos. Joe Biden, que está concorrendo agora, né? Joe Biden é um candidato conservador, né? Ele é do Partido Democrata, mas ele é conservador, né? A última vez que um candidato de esquerda concorreu às eleições dos Estados Unidos foi nos anos 80, quando Angela Davis concorreu à presidente dos Estados Unidos. Angela Davis, que é a maior ativista de direitos civis do mundo, ela concorreu à presidência pelo PCdoB, Partido Comunista de lá, dos Estados Unidos, e teve 34 mil votos, né? Ela quase que foi, né, defenestrada, né? Ela ainda diz que a mídia, né? O New York Times é um jornal manipulado, né? Como é que pode um jornal que é dono de meio de produção ser um jornal manipulado? Toda a mídia tem a opinião da burguesia, de quem pensa, né? E forma a nossa opinião. Isso eu já falei várias vezes aqui, está na ideologia alemã de Karl Marx, né? Que as ideias de todos os tempos são as ideias da classe dominante, porque são elas que financiam os meios de produção de informação, e a informação sai de acordo com o que a mídia, né, com o que a burguesia pensa, né? Não existe mídia de esquerda, né? E se existe é muito pouca. A gente encontra hoje nos YouTubers, né, um jornal aqui, outro acolá, mas é muito, muito, muito pouco, né? E os jornais, e aí vai dizer que os jornais de Le Monde, Le Figaro, né, os jornais ingleses, os jornais alemães são jornais de esquerda. A mídia mundial de esquerda está brincando, né? A mídia mundial, toda a mídia, né, poderosa é mídia, ela é dona de meio de produção, portanto o trabalho dela é alienar a classe trabalhadora para não perceber o quanto é explorado, tá?
fala da Folha de São Paulo, a Folha de São Paulo chegou, né? Dizer que a Folha de São Paulo é de esquerda é uma graça, né? Porque a Folha de São Paulo chegou, inclusive, a emprestar os veículos do jornal para capturar, né, pessoas que lutavam contra a ditadura para serem torturadas. Né? Os veículos da Folha eram usados pelo DOPS, pelo DOI-CODE, né, para pegar as pessoas do meio da rua, né, e levar para centros de tortura para serem torturados. A Folha participou ativamente, não só, né, utilizando veículos, né, emprestando veículos, como também participou do comando de caça aos comunistas. Né? A Folha de São Paulo foi partícipe ativo da ditadura militar e mudou, né, no finalzinho, em meados dos anos 80, toda a sua redação para tentar se adaptar à democracia e agora já, né, as pessoas que outrora trabalharam lá pela redemocratização e pela democracia mais justa e igualitária, todas já foram defenestradas, dando espaço para correspondentes e para pessoas que escrevem jornal somente de pensamento único, de direita neoliberal. Tá? E por fim, né, eu vou falar quem atacou também, né, o Felipe Neto foi o Rodrigo Constantino. Rodrigo Constantino é mais conhecido como o saco de pancada do Ciro Gomes. Né? É só você buscar lá, Rodrigo Constantino e Ciro Gomes, né, debate, você vai ver que o Rodrigo Constantino é saco de pancada do Ciro Gomes. Né? Eu não vou falar hoje do Rodrigo Constantino, eu vou deixar para falar em outra gravação, né, porque o Rodrigo Constantino, que é um doutor em economia, né, é o representante do Instituto Mises do Brasil, é um cara tão medíocre, né, ele é tão medíocre que as pessoas conseguem combater, nem precisa ter formação, porque a mediocridade dele é gigantesca, né, e ele é um cara extremamente grosso, rude, né, e tenta passar o pano em cima das coisas que a gente está vendo que está errado, como ele defendendo o governo Bolsonaro e dizendo das realizações do governo. Vocês conhecem aí do outro lado alguma realização do governo Bolsonaro? Porque eu não conheço. Né? Se vocês me conhecerem, me mandem para eu poder falar, porque eu não conheço nenhuma realização do governo Bolsonaro, a não ser a destruição dos direitos da classe trabalhadora e da previdência da classe trabalhadora. Essa foi a minha participação. Até a próxima.